Oi, gente! Vamos lá para mais uma aula de parasitologia sobre o Plasmodium sp. Então, o Plasmodium sp nada mais é do que um protozoário. Ele recebeu esse nome por ser um mal que vinha do ar, né? Então, a malária, ela significa mal do ar, onde um inseto trazia o parasita e depositava ele no humano. Então, o início da sua história, né, foi por volta do século XIX, onde Charles-Louis Alphonse Laurent, ele observou o sangue de um paciente que continha os protozoários. E a malária, ela é considerada uma hemoparasitose desde 1884, por quê? Porque ele é um protozoário sanguíneo. Além disso, o inseto ele deposita o protozoário no momento em que ele vai se alimentar do sangue do humano. Então, os seus agentes, né, que causam a malária nessa situação seriam também considerados como esporozoários do gênero Plasmodium. Os plasmódios, eles são organismos unicelulares que evoluem em mamíferos, aves ou répteis, incluindo os insetos, dípteros, hematófagos, durante o seu ciclo evolutivo. Então, é um parasita que ele pode ser encontrado em outros organismos além dos mamíferos, além de nós humanos, e ele é transmitido, né, através do inseto. Em um ciclo bastante complexo, a morfologia desses parasitas ela se modifica acentuadamente. Eles também podem ser chamados de ameboides intracelulares ou trofozoítas. Eles formam estruturas reprodutivas que são chamadas de exontes. E nos insetos, as formas sexuadas elas também são chamadas de oocistos. Além disso, essas estruturas elas são capazes de invadir os hepatócitos através da sua estrutura da sua forma em esporozoíta. Já nas hemácias, ela tem essa capacidade de invadir as hemácias e formar uma estrutura chamada de merozoíta. Aqui a gente tem basicamente 4 espécies diferentes de plasmódio, que é a Plasmodium falciparum, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax e Plasmodium malariae. Uma característica desse tipo de parasita é o estágio febril. Então, as pessoas que são infectadas com o plasmódio, elas têm febres que podem tem uma febre que pode chegar até 48 horas, até 72 horas, a depender do protozoário, da sua espécie. Mas, no geral, o Plasmodium falciparum, o Plasmodium vivax e o Plasmodium ovale, a febre ela pode chegar até 48 horas. E no Plasmodium malariae, ela pode chegar até 72 horas, que é chamado de febre quartã, por conta da quantidade de dias. E essa é pouco frequente no Brasil, mas acaba ocorrendo. Aquela que é mais frequente é a Plasmodium vivax. Além disso, quando só chega a 48 horas de febre, é chamada de febre terçã. E aí a gente tem um pouco aqui do ciclo do plasmódio, né? Ao penetrarem nos hepatócitos, aqueles que são chamados de esporozoítas, eles sofrem uma diferenciação e passam a ser mais simples, chamados de exontes, que tem um formato mais arredondado ou também chamado de ovoide. Esses esquizontes, eles vão se multiplicando e vão se diferenciar em merozoítas. Então, onde que esses esquizontes se multiplicam? Eles se multiplicam no fígado e vão se diferenciar em merozoítas para poder voltar ao sangue e invadir as hemácias. E aí, quando eles estão nas hemácias, é o momento em que o anófeles, que é nesse caso o inseto, né, que é o anofelino, ele inocula com sua saliva as esporozoítas infectantes na circulação humana.
Aqui a gente tem a estrutura do esporozoito, que aí seria esse daqui mais alongado, e o merozoito, que é esse mais, com a estrutura mais oval. E essa daqui é bem interessante, que é a estrutura de uma rosácea. Então, aqui a gente observa vários merozoitos, né? Que aí eles compreendem um merócito no interior de uma hemácia. Então, é nesse momento que eles estão se desenvolvendo e eles acabam rompendo a hemácia para poder sair de dentro dela, de dentro da célula, para a corrente sanguínea. A esquizogônia eritrocítica. Então, o que seria isso, né? Nas hemácias, os parasitas eles evoluem de merozoítas a esquizontes. Então, depois que eles formam aquelas rosáceas vistas anteriormente, eles liberam novos merozoítas e produzem gametócitos. E aí esses gametócitos, eles são sugados pelos anofelinos, que seriam os insetos, fazem um ciclo sexuado ou esporogônia no estômago do inseto para ter a formação de um zigoto. Quando isso acontece, então quer dizer que o ciclo está em andamento. E aí o zigoto ele invade o epitélio gástrico e dá origem a um oocisto. E esse oocisto ele vai se transformar em esporozoíta nas glândulas salivares do inseto. Por isso que quando o inseto ele pica o humano para se alimentar do sangue, ele deposita os esporozoítos na corrente sanguínea. E aqui a gente tem basicamente a estrutura desse ciclo. Então, é um ciclo bastante complexo. Tem o ciclo de esporogônia, que aí ele acontece dentro do mosquito. Tem o ciclo de eritrocítico, que acontece dentro das hemácias ou eritrócitos. E ainda tem um ciclo extra, né, que ocorre fora dos eritrócitos. Então, esse ciclo ele é extremamente complexo quando comparado ao ciclo de outros parasitas. E aí, o que acontece aqui? No momento que o inseto ele pica o humano para se alimentar do sangue, ele injeta os esporozoítos, e aí eles caem na corrente sanguínea e conseguem chegar aqui até o fígado. E aí, dentro do fígado, eles vão, né, se formar, se organizar em esquizontes. Esses esquizontes, eles vão se organizar naquela rosácea anterior, vão formar vários merozoítas, e esses merozoítas, eles já vão estar maduros para voltar ali para a corrente sanguínea. E aí, quando isso acontece, eles também podem receber também o nome de trofozoítos. Quando isso acontece, eles acabam formando os gametócitos, que vão ser inoculados pelo inseto. Esses gametócitos, eles são chamados de macrogametócitos e microgametócitos. Eles juntos formam um ocineto, que vai formar o oocisto, e aí, com a ruptura do oocisto, vão ser liberados vários esporozoítos, e esses esporozoítos estarão dentro das glândulas salivares do inseto, que por sua vez vai picar um humano e vai depositar o inseto. Esses esporozoítas, eles vivem nas glândulas salivares dos insetos e se alimentam de glicose. Trofozoítas e esquizontes sanguíneos, eles consomem a hemoglobina da hemácia, de que aproveitam apenas a fração da globina. Então, a M, ela vai sobrar e ela vai ser transformada em um pigmento malárico, que também é chamado de hemozoína. Uma dica, questão de prova. E aqui a gente tem a imagem do acúmulo do pigmento malárico, aqui, que pode tanto acontecer no fígado, quanto no baço, ou em outros órgãos, que o parasita ele pode chegar e se fixar. A malária ela também é chamada de paludismo, impaludismo ou febre palustre. E como eu havia dito, é muito comum a gente
falar sobre malária e incluir a febre, porque é uma das características clínicas, uma das consequências para o paciente, que é a febre terçã maligna, terçã benigna ou febre quartã. Qual é a relação que esse parasita vai ter com o organismo? Né? Qual a forma que ele tem de irritar o organismo ou prejudicar o organismo? Ele acaba causando também um processo anêmico, porque ele acaba destruindo todos os eritrócitos que ele consegue parasitar. Sem contar que haverá uma toxicidade resultante da liberação de citocinas, haverá um sequestro dos eritrócitos parasitados na rede capilar, ou seja, nos capilares, no caso específico do plasmódio falcíparo, e ainda haverá lesão capilar devido à deposição de imunocomplexos, quando for o plasmódio malário. Mas o que seriam esses imunocomplexos? Seria a junção de antígenos e anticorpos, no momento em que o organismo está mandando a defesa do corpo para tentar ali fazer com que o organismo ele se adapte com a presença do parasita e também para que o organismo ele se defenda. Os anofelinos eles injetam os parasitas diretamente nos vasos sanguíneos. E aí como que o organismo ele pode ser resistente a essa infecção? Então, vai depender de fatores genéticos e dos próprios mecanismos fisiológicos inespecíficos. Então, quando a gente fala do mecanismo inespecífico, seria a imunidade inata. Por quê? Porque ela não vai ter uma especificidade. E quando que a imunidade adquirida, ela entra? Depois que o organismo ele já está se adaptando, se organizando com a presença do parasita. Quais seriam os fatores genéticos que poderiam contribuir? Pessoas que contribuem e evitar também a presença desse parasita, que ele não vai conseguir se abrigar. Pessoas com anemia falciforme. Uma pessoa com anemia falciforme, com a hemácia num formato diferente, né, que é o formato em foice, o parasita ele não vai conseguir adentrar, porque a hemácia ela não tem estrutura para ter a formação do merócito, né, tendo os merozoítos. Ela é considerada uma doença sistêmica, pois ela produz anóxia nos tecidos, uma vez que é um protozoário que ele vai estar espalhado por todo o corpo nos vasos sanguíneos. Como eu já falei, destrói hemácias ao serem liberados os merozoítas ao fim de cada ciclo esquizogônico. Os macrófagos, eles são capazes, né, de fagocitar os restos celulares com hemozoína, mas também hemácias contendo os parasitas. A circulação acaba sendo perturbada pela vasoconstrição arteriolar e pela dilatação capilar, que vai agravar a anóxia, ou seja, a ausência de oxigênio. Então, se eu não tenho hemácias suficientes circulando, então qual é a função de uma hemácia? Transportar oxigênio para os tecidos e irrigar aquele tecido. Se eu não tenho oxigênio circulando suficiente, então há um caso de anóxia. A terçã, né, a febre terçã maligna, as hemácias parasitadas, elas apresentam protusões da membrana e antígenos de superfície que aumentam a adesividade dos endotélios. Primeiro, né, a gente tem que entender o que é um endotélio. Então, um endotélio nada mais é do que as células que circundam o vaso sanguíneo. Então, os vasos sanguíneos são formados de células que são chamadas células endoteliais. Então, essas células, elas vão ter uma capacidade de se aderir a antígenos, né? E aí vai prejudicar cada vez mais ali a circulação sanguínea, já visto que as hemácias, elas já estão parasitadas, elas já estão defeituosas. Aqui a gente tem outras alterações importantes de serem mencionadas, né? Porque pode acontecer, já que a gente já entende que a malária ela afeta principalmente o sistema circulatório, então todos os nossos tecidos eles são irrigados
com sangue. Então, o indivíduo ele vai ter quadros de anemia, vai sofrer com inflamações nos rins, principalmente nefrite, anóxia nos tecidos, que já foi mencionado anteriormente, hipoproteinemia, ou seja, uma diminuição de proteínas na circulação sanguínea, edemas, ou seja, inchaços, trombos, porque a circulação ela vai estar alterada, haverá sobreposição de células nos vasos sanguíneos e, como consequência, a formação de coágulos, que aí seriam nessa situação, os trombos, sem contar que pode haver também necrose nos tecidos. No baço, né, o que é que poderia acontecer? O órgão ele apresenta-se dilatado e, como consequência, uma esplenomegalia. No fígado, hepatomegalia nas formas crônicas. No cérebro, no geral, ele vai apresentar condições, né, sinais e sintomas diferentes quando for a febre terçã maligna, que é onde vai haver congestão, então tem chegada de sangue, mas o fluxo de saída vai estar alterado, edema, microembolias ou tromboses capilares. Então, aquele trombo que pode ter se desprendido de uma região do vaso, ele pode sair e migrar para outras regiões do corpo em formato de êmbolo. A incubação, né, pensando agora no quadro clínico, ela vai durar cerca de 12 dias para a terçã maligna, cerca de 14 dias para a terçã benigna e 40 dias para a quartã, a febre quartã. Os sintomas: cefaleia, mal-estar, dores no corpo e ligeira febre. Primeira situação, né, primeira fase da malária. O início vai ser uma sensação de frio intenso, mesmo estando com a febre. O paciente ele vai ficar cianótico, ou seja, ele vai ficar com aquele aspecto mais esbranquiçado, mais azulado, a pele fria, pegajosa, justamente por conta da elevação da temperatura, mas em contrapartida vai estar ali ainda com um frio muito intenso. A segunda fase, o paciente ele sente muito calor forte, cefaleia, rosto afogueado e a temperatura elevada em torno de 39, 40 graus, podendo durar aí cerca de 4 horas. E a última fase é quando a temperatura ela cai, haverá uma sudorese abundante e o paciente, né, ele vai se sentir mais aliviado. Então, tudo começa com febre, frio, a temperatura ela aumenta muito até chegar nessa fase aqui da febre diminuir, né, a temperatura cai e aí começa o processo de sudorese. Diagnóstico. Como que é feito o diagnóstico? Diagnóstico clínico ele só é eficiente para regiões que são endêmicas. Então, a região que já conta com muitos casos de malária, então ela é relativamente mais fácil para ser diagnosticada. Também vai acompanhar uma anemia hipocrômica, com taxa de leucócitos normal, ligeiramente baixa, porém muitos monócitos, porque o monócito é aquele macrófago do sistema sanguíneo. Laboratorial, que é o método, né, considerado mais seguro, é realmente observar se no sangue do paciente existe o plasmódio. Imunológico, através do teste de diagnóstico rápido, né, utilizando antígenos para esse parasita. Molecular. Molecular é aquele de alto custo, é aquele que vai observar se tem fragmentos de DNA do parasita. O tratamento, ele inclui cloroquina, inclui amino 4 quiloneínas, amino 8 quinoleínas. Então, para cada um deles, né, para cada medicamento, para cada tratamento, na verdade, ele vai ter ali uma especificidade. Então, por exemplo, amino 4 quinoleínas, elas vão ser mais eficazes nas formas assexuadas. A cloroquina, ela vai ser de absorção rápida, quando o parasita ele está concentrado nas hemácias. Já as amino 8 quinoleínas, elas vão ser mais eficazes nos exontes
presentes nos hepatócitos. Como é que se faz o controle, né? Controle é você não ter contato com os insetos, pois são os insetos que trazem o parasita, ou transfusão de sangue. Mas falar sobre transfusão de sangue hoje é menos comum, né? Ter ali uma transfusão de sangue que possa incluir um sangue com alguma parasitose. Mas ainda assim, ela, dependendo do local, ela poderia ainda ser um problema. A maioria dos casos são em regiões que são tropicais. Brasil, ele tem uma região que é endêmica, por exemplo, a Amazônia. África tem algumas regiões que também são endêmicas, então, assim, são muitos casos que ainda são evidenciados de malária. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês, e qualquer dúvida, entrem em contato.